Oi, gente! Queria começar um módulo novo aqui no canal de Fisiologia Vegetal, né? Baseado no livro no Thais Zager. E vou aprofundar bem nos conceitos dessa linha da botânica para ensino superior. Mas para começar, eu achei que seria legal a gente fazer uma sequência de aulas introdutórias, né? Que seria no máximo umas 3, assim, para falar um pouco sobre a estrutura vegetal, morfologia, citologia e anatomia, tá? De forma bem resumida mesmo, só para conseguir introduzir mesmo a visão geral, né, desses organismos e aí a gente entrar de fato nesse módulo. Então, essa aqui seria a primeira aula, né, onde a gente traria uma visão geral da estrutura vegetal, mas lembrando que seria apenas sobre plantas com sementes, tá? O módulo inteiro vai ser sobre plantas com sementes, então tudo que a gente vai estar falando aqui vai ser sobre gimnospermas e angiospermas, tá? Bom, mas de que forma o corpo desses organismos, né, desses vegetais, ele é formado? O corpo das plantas ele é constituído por 3 grandes órgãos, tá? Que são a raiz, o caule e as folhas. E cada um vai ter um tipo de crescimento, um tipo de histologia e um tipo de função, né, relacionado a esse crescimento e a essas estruturas. Então, começando, né, pelo caule e pela raiz, que tem um crescimento na vertical, e as folhas que têm um crescimento na horizontal. O caule, gente, ele vai ter um crescimento na vertical de baixo para cima, tá bom? Que a gente chama de fototropismo, né? E dessa forma, esses organismos, eles se projetam, né, do solo e sustentam as partes aéreas da planta, que são, no caso, os ramos e as folhas, tá? Já a raiz, ela vai ter esse crescimento na vertical também, só que da superfície do solo para baixo, que a gente chama de geotropismo, tá? E isso permite, então, que essa planta, ela se ancore, né, nesse substrato, nesse solo, e consiga absorver água e nutrientes, tá? Desse solo. Ai, meu Deus. E aí, a gente tem o crescimento, então, das folhas na horizontal. Então, elas vão ter o seu nascimento, né, no caule, a partir de estruturas que estão no caule, que a gente chama de gemas. E essas gemas, elas podem se dispor, né, nesse caule de diversas formas. Então, elas podem estar espiraladas, elas podem estar alternadas, elas podem estar uma de frente para outra. São várias formas, né, de filotaxia que vão variar de acordo com a espécie, com o gênero, com a família, enfim. Fornecendo pra gente, então, um critério taxonômico, tá? Mas a gente não vai se aprofundar nisso. O importante é saber que, a partir dessas gemas, as folhas vão brotar desse caule, tá? De forma horizontal e de forma laminar. E isso vai garantir, então, uma otimização da superfície em contato com a luz do sol, né? E otimização, então, do processo fotossintetizante, da atividade fotossintetizante desses organismos. Mas qual é a unidade funcional, né, dos vegetais? Vai ser, então, aquela região onde está o maquinário necessário para a realização das funções vitais desses organismos, que no caso são as células, né? E aí eu queria falar um pouco sobre algumas particularidades da célula vegetal. A gente vai começar a falar sobre isso hoje, mas vamos aprofundar na próxima aula, onde a gente vai falar sobre os organelos, tá? Assim como qualquer célula eucariótica,
As células vegetais, elas também são compostas por membrana, citoplasma e núcleo. Então, ela vai ter uma bicamada lipídica, né, limitando o seu interior, né, limitando o ambiente isolado interno ali daquele compartimento, e o interior sendo preenchido, então, pelo citoplasma, tá? Que vai ser composto, então, pelo citosol, né, aquele fluido com água e solutos dispersos ali, então permitindo que ocorram as reações químicas necessárias para vida desse organismo, e onde tem também o citoesqueleto, né, que vai suportar, que vai ancorar as organelas que vão estar dispersas nesse citoplasma, né, esses compartimentos especializados dentro da célula vegetal, que a gente tem, né, na célula vegetal 2 compartimentos que são particularidades da célula vegetal, no caso o vacúolo e o cloroplasto, tá? Que a gente vai falar mais pra frente sobre particularidades dessas organelas exclusivas, né, da célula vegetal. E a gente vai ter, então, uma membrana envolvendo ali a região nuclear, tá? Então, uma membrana que vai ser responsável por proteger, por armazenar o material genético dessa célula vegetal. Uma particularidade, então, que a gente vai se ater no vídeo de hoje da célula vegetal é uma estrutura para além da membrana plasmática. Então, um envoltório exterior a essa membrana que a gente chama de parede celular, tá? É uma particularidade da célula vegetal ter essa parede celular composta por celulose, né? No caso, as células animais não têm parede celular, e a gente tem outros organismos que têm, mas que não apresentam celulose na sua composição. Então, essa é uma particularidade. E essa estrutura é uma estrutura que vai garantir proteção para essa célula, vai garantir rigidez, né, robustez para essa célula, mas que vai limitar alguns processos, tá? Nessa parede celular, a gente tem estruturas chamadas de lamela média. O que são as lamelas médias? São estruturas que vão unir uma célula vegetal na outra. Então, as células justapostas da planta, né, do organismo vegetal, elas vão estar ancoradas umas às outras através das paredes celulares, das lamelas médias dessas paredes celulares, beleza? Isso vai, então, limitar a migração celular do corpo dessas plantas, né, porque elas vão estar presinhas, e vai limitar também o crescimento desses organismos, que não vão poder, então, crescer a partir de expansão celular, porque essa célula vai estar, né, protegida por um envoltório rígido ali, que vai estar limitando esse crescimento. Então, o crescimento das plantas, ele vai ter que se dar por um processo de divisão celular, tá? Então, a planta, ela não vai crescer por expansão dessas células, e sim por deposição de células, uma acima da outra, uma ao lado da outra, como a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Mas essas células, elas crescem em um determinado momento, que é durante a juventude, né? Assim que essa célula nasce, ela tem a capacidade de se expandir, porque essa parede celular, ela ainda é uma parede celular primária. Essa parede celular primária, ela ainda não tem um componente, que a gente vai falar já já, e ela é mais fina, ela é mais maleável. Então, isso permite a expansão dessa célula, né, até um determinado limite, e quando essa célula vai atingir a maturidade dela, ela vai ter uma parede celular, então, secundária. Essa parede celular secundária, ela vai ser mais rígida, e ela vai ter um componente que é a lignina, que vai garantir essa rigidez dessa estrutura de proteção, né? E essa lignina, ela tem, né, esse porém de limitar o crescimento e a migração celular, mas ela foi uma novidade evolutiva importantíssima para as plantas, porque foi ela que permitiu
assim como outras, né, novidades evolutivas, mas ela foi importantíssima para que os vegetais conseguissem conquistar o ambiente terrestre, uma vez que agora você, como um grupo de organismo que está em um ambiente novo, né, saiu da água, está num ambiente hostil, onde você não tem mais a coluna d'água, né, aquela densidade da água para sustentar os seus tecidos. Então, você precisa fazer essa sustentação de toda a biomassa que você cria para além do substrato por conta própria. E a lignina foi super importante para isso, permitindo então que as plantas conquistassem diferentes ambientes terrestres. A gente vê que ocorrem formas de vida vegetais ao longo de praticamente todo o planeta Terra, né? E com climas e condições ambientais diferentes. Então, isso permitiu que os vegetais sofressem pressões evolutivas, né? Diferentes, pressões seletivas e características variadas fossem selecionadas de acordo com esses ambientes. Então, favorecendo essa gigantesca biodiversidade vegetal que a gente tem hoje no planeta Terra, beleza? Mas, além do crescimento e da migração celular, a comunicação entre células também pode ser prejudicada pela parede celular. Então, como que as plantas conseguem se comunicar? Ainda assim, elas têm estruturas que são chamadas de plasmodesmos. Os plasmodesmos, eles são canais tubulares, tá? Que ligam o citoplasma de uma célula ao citoplasma da sua célula adjacente. Então, se eu tenho uma célula aqui, ela tem um plasmodesmo que vai estar ligando o citoplasma dela com o dessa célula que está aqui do lado, com o dessa célula que está aqui desse outro lado, com a que está aqui em cima, com a que está aqui embaixo, com a que está na frente, com a que está atrás, tá? Então, isso vai formando um contínuo citoplasmático no corpo da planta, porque esse plasmodesmo, ele vai atravessar, né, as membranas e vai atravessar as paredes celulares, permitindo que exista um fluxo no corpo da planta entre os citoplasmas, beleza? Então, isso permite a passagem de fluidos, a passagem de solutos, de macromoléculas, tá? E esse transporte, né, de substâncias por dentro do citoplasma através dos plasmodesmos, ele vai ser chamado de transporte simplástico ou simplástico, tá? E que é diferente do transporte apoplástico, né, que são as estruturas que não passam por dentro da célula, e sim pelo espaço que tem, né, entre uma parede celular e outra. Então, as estruturas que passam por aqui, né, as substâncias que passam por aqui, elas estão utilizando uma rota apoplástica, diferente da rota simplástica. Mas esse transporte, gente, ele é limitado pelo tamanho, tá, da substância que vai estar passando. Então, as plantas têm outras formas de transportar substâncias nos seus corpos também, para além dessas duas, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. Beleza. Mas como que a gente já viu, né, que as plantas, os vegetais, eles vão crescer por deposição de células, mas como que as novas células são criadas, né? Como que elas são produzidas? A gente tem tecidos no corpo da planta que a gente chama de meristemas. Esses meristemas, eles são responsáveis por esse processo de divisão celular, tá? Essa atividade de divisão celular vai acontecer principalmente nesses meristemas e a gente tem os meristemas apicais que vão estar no ápice do caule e no ápice da raiz, tá? Permitindo então essa deposição de células e garantindo o alongamento do corpo desse vegetal, então fornecendo um crescimento em altura, tá? E a gente chama isso de desenvolvimento primário da planta, beleza? E a gente tem também as gemas axilares, que são meristemas que estão presentes no caule, né, nas gemas do caule, que vão ser responsáveis pela ramificação dessa planta, pelo desenvolvimento de novas folhas.
vão estar presentes nos nós do caule e nas axilas, né, que são aquelas regiões entre a folha e o caule, beleza? E aí essas novas células que são produzidas, elas se diferenciam em tecidos especializados, tá? Então, a gente vai ter 3 sistemas principais que vão ser responsáveis pela formação dos tecidos especializados do corpo desses vegetais, uma vez que essas novas células são produzidas. E esses sistemas são o sistema dérmico, que vai ser aquele responsável pelo revestimento do corpo da planta, né? Então, aquela proteção, aquela limitação, que vai ser, no caso, a produção da epiderme. A gente vai ter o sistema fundamental, que vai ser a produção dos tecidos de preenchimento, né? De estrutura tridimensional do corpo dessa planta, tá? Então, a partir da medula e do córtex dos caules primários, por exemplo, do parênquima cortical das raízes primárias também, e do mesofilo, né, entre, né, as superfícies abaxial e adaxial das folhas. Então, todo esse preenchimento do interior do corpo da planta é formado por esse sistema fundamental. E a gente vai ter o sistema vascular, que vai ser responsável pela translocação de solutos e de água, né, pelo corpo dessa planta, que são, no caso, o xilema e o floema. Mas a gente não tem crescimento das plantas apenas em altura, a gente tem também crescimento em largura, em espessura, que a gente chama de crescimento secundário. E esse crescimento secundário, ele vai se dar a partir de câmbios. E a gente tem 2 câmbios. A gente tem o câmbio vascular, tá? Que vai ser um tecido que vai ser produzido entre o xilema e o floema primários, que vai aumentar, então, a espessura do corpo dessa planta. Não são todos os vegetais que vão apresentar crescimento secundário, tá? E a gente chama de xilema secundário e floema secundário. O xilema, então, vai ser responsável pelo transporte de água e nutrientes da raiz, basicamente, para as folhas, que é a região fotossintetizante desses organismos, tá? A gente sabe que existem outras rotas possíveis de água dentro do corpo da planta, mas basicamente a gente trabalha dessa forma. E o floema secundário, que vai ser responsável pelo transporte dos produtos dessa fotossíntese, né? Então, dos compostos orgânicos produzidos pela planta no processo fotossintético, que vão estar disponibilizados ali na folha, mas vão ser conduzidos por todo o corpo da planta através do floema, beleza? E a gente tem também o câmbio suberoso, que vai ser responsável pela produção da periderme, que vai garantir uma proteção externa a essas plantas, porque ele vai produzir o suber, que é responsável por isolar a água desse corpo, né, desse organismo. Então, torna essa planta impermeável, beleza? Então, todo esse crescimento secundário é o que a gente chama de lenho, né? O que a gente chama de casca. Mas é importante a gente lembrar que a casca ela é um nome que a gente dá popular, né? Que está se referindo a várias estruturas juntas. Está se referindo ao floema secundário, às fibras, está se referindo ao córtex, ao periciclo e à epiderme, tá bom? São várias estruturas juntas, formando uma unidade ali que a gente observa no corpo desse vegetal, que garante essa robustez, né? Essa sustentação desse corpo no ambiente terrestre e o crescimento desse vegetal. Beleza, gente? Então, acho que para essa aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre as organelas da célula vegetal e vamos entender um pouquinho melhor as particularidades desses sistemas vegetais, tá bom? Obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima.